Vou dar início à nossa cerimônia e agradeço a vossa especial atenção. No dia 1 do mês de outubro do corrente ano, compareceram nesta loja os nobentes Lando Ntedica Solteiro, residente no bloco número 11, prédio C, primeiro andar, centralidade do Sequel, e a nobente Lukinga Makeledi Rebeca Solteira, residente no bloco 11, edifício CTA, apartamento 101, Kazenga, os quais declaram celebrar o casamento civil sob o regime de comunhão de adquiridos. O nosso Código de Família Angolana consagra dois tipos de regime econômico que passo a ler: o regime de comunhão de adquiridos e separação de bens. No regime de comunhão de adquiridos engloba os bens adquiridos depois do casamento, a título honoroso, salários, pensões ou quaisquer outros frutos ou rendimentos regulares recebidos por qualquer um dos cônjuges durante a constância do casamento, nos termos do artigo 51 do Código de Família. Serão considerados bens próprios, quer que sejam móveis, imóveis e outros, como por exemplo doação, direitos de autor, prêmios e objetos de trabalho exclusivo de cada cônjuge, nos termos do artigo 52 do mesmo Código. Para a instrução do processo, os nobentes apresentaram a seguinte documentação: os assentos de nascimento, as cópias dos bilhetes de identidade, atestados de residência e as cópias das testemunhas. Formalizada o trâmite do processo, esse mereceu o seguinte despacho. Despacho final. Em fase dos elementos contidos na respectiva declaração inicial, cujo conteúdo aqui dou como inteiro e fielmente reproduzido, e dos documentos que lhe foram juntos cumpridas todas as formalidades legais, nos termos do artigo 11º do decreto número 14/86, de 2 de agosto, sem que qualquer oposição tenha sido deduzida, conclui-se que nada existe para pôr em dúvida a identidade e a capacidade matrimonial dos nobentes Lando Ntekadi e Lukinga Makaledi Rebeca, e, consequentemente, porque se mostram cumpridas todas as formalidades legais, autorizo a celebração do casamento de harmonia como previsto no artigo 12º do mesmo decreto. Feita a leitura do despacho que mereceu esse processo, no entanto, vou fazer a leitura de alguns impedimentos matrimoniais. O artigo 24º fala-nos sobre idade núbile. Só podem casar os maiores de 18 anos. Excepcionalmente, poderá ser autorizado a casar o homem que tenha completado 16 e a mulher que tenha completado 15 anos, quando ponderadas as circunstâncias do caso e tendo em conta o interesse dos menores, seja o casamento a melhor solução. A autorização a que se refere no número anterior será concedida pelos pais tutores ou por quem tiver o menor a seu cargo, podendo ser suprida pelo tribunal, ouvido o parceiro do Conselho de Família, quando a não autorização se mostrar injustificada. O artigo 25º fala-nos sobre impedimentos absolutos. São impedimentos absolutos, obstando ao casamento da pessoa a que respeitam com qualquer outra. A demência, quando esta for notória, mesmo durante os intervalos lúcidos, ou inabilitação ou anomalia psíquica. Esta nos diz o seguinte, que todo elemento que tem problemas psíquicos não pode contrair casamento. O casamento ou união, de facto, legalmente reconhecida, enquanto o casamento ou união anterior não for dissolvido. Esta linha aqui nos diz o seguinte, por exemplo, se o senhor Lando havia formalizado um processo de união de facto legalmente reconhecido,
ou contraído matrimônio com uma outra senhora sem antes dissolver o anterior, não pode casar com a senhora Luquinga. De igual modo, também a senhora Luquinga, se havia formalizado um processo de união de facto legalmente reconhecido ou contraído matrimônio com outro senhor sem antes dissolver o anterior, não pode casar com o senhor Lando, sob pena de ser considerado um casamento fraudulento, com uma pena de 6 meses a 2 anos, nos termos do artigo 238 do Código Penal. O artigo 26º fala-nos sobre impedimentos relativos. São impedimentos relativos, obstando a celebração do casamento entre si, das pessoas a que respeitam. O parentesco e a afinidade na linha reta. Essa nos diz o seguinte, que o pai não pode casar com a filha, o padrasto não pode casar com a enteada, a avó não pode casar com o neto. O parentesco no segundo grau da linha colateral. Esse nos diz o seguinte, os irmãos que sejam de pai ou de mãe não podem casar entre si. A pronúncia do nobente como autor ou cúmplice por homicídio doloso contra o cônjuge do outro, enquanto não houver despronúncia ou absolvição. Estes são alguns impedimentos matrimoniais que a lei prevê. Então, agradeço aos presentes nesta sala. Se porventura houver alguém que saiba algo que impeça a realização deste casamento, agradecia que se pronunciasse. Caso ao contrário, então que se cale para sempre. Tenham direito 2 minutos. O silêncio de todos dá-me a entender que nada têm a me dizer. E eu pessoalmente não conheço nada de ordem legal que impeça a realização deste casamento. Os quais, depois de lhe ter sido feita a leitura dos artigos 24º, 25º e 26º, todos do Código de Família, e a advertência de que qualquer falsa declaração sobre os factos mencionados nos referidos artigos corresponde à prática do crime de falsidade, pela qual responderão tanto civil como criminalmente, declaram sob o juramento, que não estão abrangidos por qualquer impedimento matrimonial e que tomaram pleno conhecimento da advertência feita e das consequências resultantes de qualquer falsa declaração por si prestadas. Feita a leitura dos impedimentos que mereceu esse casamento, no entanto, vou fazer algumas perguntas aos nobentes e no fim poderão me responder de seguinte maneira. Senhor Lando Ntedika, é da sua livre vontade casar com a senhora Luquinga Makeledi Rebeca? No fim vai responder sim, da minha livre vontade casar com a senhora Luquinga Makeledi Rebeca. Depois faremos ao contrário, vai chegar a vez da dona Luquinga. Agradeço a vossa atenção. Senhor Lando Ntekidi Ntedika, Lando Ntedika, é da sua livre vontade casar com a senhora Luquinga Makeledi Rebeca? Sim, é da minha livre vontade de casar com a senhora Luquinga Makeledi Rebeca. Uma salva de palmas para ele. A senhora Luquinga Makeledi Rebeca, é da sua livre vontade de casar com o senhor Lando Ntedika? Sim, é a minha livre vontade de casar com ela. Estão a escutar lá atrás? Sim. Tem que falar para a sala toda, dona Luquinga. Sim. Não fala simplesmente com teus padrinhos no conservador, mas é para toda a sala. Senhora Luquinga Makeledi Rebeca, é da sua livre vontade de casar com o senhor Lando Ntedika? Sim, é minha livre vontade de casar com o senhor Lando Ntedika. Uma salva de palmas para ele. Agradeço aos nobentes e às testemunhas e minhas senhoras e meus senhores presentes nesta sala, que vamos nos colocar em pé.
Em nome da lei e da República de Angola, encontram-se unidos pelo casamento o senhor Orlando Ntedika e a senhora Lukinga Makaledi Rebeca. Uma salva de palmas para eles. Declaro que eles estão unidos. A partir desse preciso momento, são considerados como marido e mulher. Uma salva de palmas para eles. Agradeço as testemunhas sentarem. Minhas senhoras, meus senhores, retomem vossos assentos. E recém-casados permanecem-se de pé, virando, olhando-se para a troca das alianças. Senhor Orlando, segura o braço esquerdo da esposa, da cônjuge. Na medida que vai colocar a aliança, vai preferir algumas frases de amor. Aquilo que sente perante a senhora Lukinga. Você tem estado engavetado a 7 chaves, hoje é publicamente. As alianças, padrinhos. Então vai iniciar. Coloco essa aliança, então o senhor já é quem sabe a cerimônia é sua. Sim. Essa aliança é para a dona Rebeca. Amor. Na presença do senhor conservador, toda a família cá está. Perante as minhas filhas, minhas netas, estou colocando essa aliança que simboliza o verdadeiro amor. Verdadeiro. Então, que amor separa a gente. Sempre amo você e sempre vou amar você. Agradeço. Agora vem da... Agora vem da senhora Lukinga. As mulheres é que são mais românticas. Segura o braço esquerdo do esposo. Pode colocar a aliança. Vamos ouvir o que é sente perante o papá Lando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na presença mesmo do Senhor Conservador, as minhas filhas, as tias e todo mundo, do pastor, do meu pai, gostei de colocar esse anel no dedo mesmo do meu esposo, Lando Ntedika, te promete te amar. No fundo do meu coração, a tristeza. Uma salva de palmas. Agradeço retomarem os assentos. Gostaria de fazer uma pergunta à dona Lukinga. Na altura da instrução do processo, a senhora preferiu adotar o apelido do marido, Ntedika. Ntedika. Essa ideia continua? Às 12h11 do dia 21 do mês corrente e do ano em curso, compareceram nesta sala os senhores Orlando Ntedika, de 51 anos de idade, nascido a 18 de dezembro de 1973. Estado civil solteiro, natural de Cabinda, com a residência no bloco número 11, prédio C, primeiro andar, Sequel. Nome do pai, Estevão Mavenha. Estado civil solteiro, natural de Cabinda. Residência habitual, já falecido. Nome da mãe, Maria
Benje. Estado civil, solteira, natural de Cabinda. Residência habitual, já falecida. E Lukinga Makaledi Rebeca, de 51 anos de idade, nascida aos 7 de junho de 1974. Estado civil, solteira, natural da Damba, província do Uís, com a residência Bloco 11, edifício 7A, apartamento 101, Kazenga. Nome do pai, Pedro Lukinga. Estado civil, solteiro, natural de Damba. Residência habitual, já falecido. Nome da mãe, Makaledi Mies. Estado civil, solteira, natural da Damba. Residência habitual, casa sem número, Damba, Uís. Os nobentes declaram celebrar de livre vontade o seu casamento civil sob o regime de comunhão de adquiridos. A nobente adotou o apelido do marido Intedica. Nesta conformidade, passará a chamar-se Lukinga Makeledi Rebeca Intedica. Menções especiais. Este assento, depois de lido em voz alta perante todos e conferido, vai ser assinado pelos nobentes, pelas testemunhas, Nicolau João Álvaro, solteiro residente, em casa número 121B, Cacoaco, e Ndombasi Veluana, solteira, residente em casa, sem número, zona 16, Kazenga. E por mim, Alberto Beng, ajudante principal do conservador, na ausência do titular. Assim está feita a leitura do assento de casamento. Senhor Enlando, nos seus dados pessoais, tem algo que podemos lá retificar? A senhora Lukinga, tem algo que podemos retificar nos seus dados? Depois de escrever o seu nome. Faça agora, encosta um pouco o coisa, assina daqui para aqui. Se não caber dentro do retangular, é só encostar as cadeiras. Podem sentar, encostam as cadeiras mais aqui, para facilitar a tiragem da foto. Vou desentregar aqui. Não. Feita a recolha das assinaturas, praticamente o nosso ato está a chegar ao fim, mas além disso, o próprio casamento ainda nos remete no artigo 20º do Código de Família, onde nos traz o conceito e nos diz o seguinte: o casamento é união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão de vida, que supõe o quê? A partir deste momento em que nos encontramos nesta sala, em que acabamos de assistir à colocação das alianças e a assinatura do ato, o senhor Enlando e a senhora Lukinga tornaram-se a única pessoa. Têm os mesmos direitos, deveres de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação, assistência, o direito de representação, quando o outro não estiver presente, o outro pode resolver os problemas, e o débito conjugal. Não podem existir segredos entre vós. O que a senhora Lukinga planificar, manifesta-se ao senhor Lando. O que o senhor Lando planificar, manifesta-se à senhora Lukinga. Assim, o casamento vai correndo a mil maravilha, como foi sempre. Porque até atingirem essa fase, então, é porque houve um bom entendimento dentro do vosso lar. Que esse entendimento continue. Ninguém toma decisões unilateralmente, sozinho, sem consultar o parceiro. Todo lar sempre há divergência. Se porventura houver divergências, primeiro peçam a Deus para aliviar em vossos corações. Caso persista, recorrem aos vossos padrinhos.
para poderem vos aconselhar, para não tomarem decisões isoladamente. E têm direito 60 dias, 2 meses úteis para poderem averbar os vossos bilhetes de identidade, a contar com a data de hoje, sob pena de não pagarem multa. E assim, o nosso ato está terminado. Simplesmente aos presentes na sala, os padrinhos e recém-casados, colocaram-nos de pé para darmos uma salva de palmas e ali o nosso ato está encerrado. Virando-se assim, olhando. Então, logo que derem um beijo de casado, vamos dar uma salva de palmas. Se cumprem um critério religioso, nós também ponderamos. Podem dar um abraço de casado. Nós vamos dar uma salva de palmas. Depende da vossa preferência. Uma salva de palmas.